irmãos, abra a Bíblia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quero pedir aos irmãos que quando estiverem orando, orem pelo nosso apóstolo. Que o nosso apóstolo cessa a obra. Ele não está aqui sentado, mas está nessa hora panfletando, pregando cartazes. E nós sabemos que este mundo jaz do maligno, é perigoso. E só o Senhor vai nos guardar mesmo. Estivemos ali esses dias pregando cartaz no Paranoá, na Santa Maria, no Gama, e só o Senhor mesmo para nos guardar. Vimos coisas, passamos por coisas, mas o Senhor nos livrou de todas elas. Porque estamos debaixo de oração desta igreja. Continue orando por nós. Continue orando pelo apóstolo, em nome de Jesus. Aleluia, Lucas, Deus. capítulo de número 5. Quem encontrou? Amém. Amém. A palavra do Senhor que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Olha para o teu irmão e diz: hoje nós vamos se afastar dessa terra. Fala mais alto para eles: hoje nós vamos se afastar dessa terra. Nós vamos entrar numa dimensão espiritual. Se prepara, porque hoje nós vamos romper o terceiro céu e vamos entrar na sala do trono de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E entrando nos barcos era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançares a rede? E fazendo assim, colheram. Aleluia, Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam ao outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e se encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Quero pedir a atenção redobrada dos irmãos desta noite. Quero eu pregar neste texto bíblico maravilhoso, falar de um personagem bíblico, de um homem que por muitas vezes serviu de chacota na Bíblia, foi um homem mal falado na Bíblia. É um homem que, quando vão abrir a boca e falar dele, só lembra quando ele negou Jesus por 3 vezes. Nunca lembra daquilo que Pedro fez, daquilo que Pedro era,
daquilo que Pedro fazia. Eu quero pregar o Evangelho de Jesus e falar deste homem, de Pedro. Simão Pedro. A Bíblia vai dizer que o Senhor está à beira de um lago, o lago de Genezaré. E junto com Jesus, como de costume, que é onde Jesus está, a multidão está com Jesus. E ali não era diferente. Jesus chegou à beira daquele lago e estavam ali 3 homens. A Bíblia diz 3 homens. E Jesus, quando ele não vê 3 homens alegres, não. Jesus, ele percebe e ele vê que 3 homens estão ali à beira de um lago lavando as redes. Porque aonde Jesus estava, no lago, era uma cidade marítima. E ali haviam 3 homens que eram pescadores. Eles faziam parte ali do trabalho pesqueiro da cidade. Eles eram homens de status, porque naquela época, para ter um barco, para ser um pescador, tinha que ter status, tinha que ter dinheiro. Não era qualquer um na cidade que tinha um barco para pescar e redes para lançar. E a Bíblia vai nos dizer que Jonas, pai de Pedro, pai de André, eles tinham barcos e eram pescadores. E Jesus se depara com Pedro e se depara com mais 2 homens. Se depara com Tiago e se depara com João. Só que quando Jesus vê eles não estão no mar lançando rede. Como em Mateus 4,18, quando Jesus chama Pedro, chama André, a Bíblia vai dizer que eles estão lançando a rede. Mas agora no livro de Tiago, eles estão lavando as redes. Sinal de desânimo. Sinal de falência. Quando um pescador tira seu dia de manhã cedo, porque de manhã cedo é a hora que o pescador está preparando as redes, está preparando o barco para sair, para pescar, para trazer o peixe. O Senhor se depara com pescadores lavando rede. Logo percebemos que a noite dos pescadores não foi boa. A madrugada não deu peixe algum. Porque se tivesse peixe nas redes, eles estavam tirando os peixes da rede, não lavando as redes. E a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Mas uma multidão apertava Jesus, porque Jesus estava lá. E Jesus olha para Pedro, tinha 2 barcos. A Bíblia diz que existiam 2 barcos. O barco de Pedro e o barco de Tiago e João. Mas Jesus tem que fazer uma escolha, tem que escolher um barco. Jesus não era 2, Jesus era 1, e ele precisava escolher um barco, a polpa de um barco para pregar. E ele pega o barco de Pedro, emprestado de Pedro, Simão, tira um pouco o barco da terra, tira um pouco o barco da terra. Simão, através da ordem, ele faz do barco um pouco. E a Bíblia diz que o nosso Cristo pregava o Evangelho da polpa do barco de Pedro. Agora você imagina Tiago e João. Se fosse outros, ficava pensando, por que ele não escolheu o nosso barco? Por que ele não escolheu o meu barco para pregar? Quando Jesus termina de pregar, a Bíblia diz que ele vai dar uma ordem a Pedro, dizendo, Pedro, leva o teu barco para o meio do mar. Pedro olha para ele e diz, Senhor, passamos uma noite toda pescando, lançando rede, não pegamos nada, e vem o Senhor agora, não sei de onde tu chegou, e manda eu ir para o meio do mar, onde eu passei a noite pescando. Jesus, ele é desse jeito. Nós passa por um lugar 10 vezes e ele ainda manda a gente voltar lá pela 11ª vez. E a gente nunca vai entender. Mas quando Jesus
nós, sem saber que lá há algo preparado para nós. Quando Jesus mandar nós para um lugar, porque o terreno já está preparado, a água já está preparada. E quando o Senhor manda Pedro ir para o mais fundo do oceano, é porque às vezes nós só ficamos em lugar raso. E em lugar raso é difícil pegar aquilo que nós estamos buscando. Em lugar raso é difícil buscar aquilo que queremos. E o Senhor viu que Pedro passou a noite toda em águas rasas e não pegou nada. Mas o Senhor nesta noite está falando para a gente: sai do lugar raso e vai para a profundeza da presença de Deus. Porque lá tu vai começar a pegar aquilo que tu não pegava. Vai começar a sentir o que tu não sentia. Quando a cantora começou a louvar aqui neste lugar, o Senhor nos levou a uma profundeza tão grande. Meu Deus, eu podia entender o motivo que Pedro levou Jesus no lugar mais fundo. A Bíblia diz que Pedro lança as redes. E quando Pedro vai puxar as redes, Pedro não dá conta de trazer as redes. E ele grita para o barco que está do outro lado: João, Tiago, corre porque eu não estou dando conta. Se vocês não virem logo, eu não vou conseguir. Sabe o que é isso? Tem gente que quando vê o outro descendo, olha para o carro, mas tem outros que ficam descendendo, dizendo: João, oh meu Deus, Pedro vai encher o barco, Pedro vai conseguir, Pedro vai atravessar, Pedro vai voltar cheio da glória de Deus. A Bíblia diz que Pedro e Tiago e João encheram os barcos, quase que veio a pique. Meu Deus, enquanto você não entender que esse barco aqui está na frente e precisa da tua intercessão para voltar cheio da glória de Deus. Meu Deus, Deus vai abrir a tua mente com a vida de Tiago e com a vida de João. Enquanto Pedro pescava, eu imagino Tiago e João dizendo: vai vir peixe, vai vir peixe, vai vir vitória, vai vir a conquista, vai vir. Eita Deus, enquanto estamos preparando as nossas redes para o dia 25, 26 e 27, precisa de pessoas com mãos estendidas dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, a pescaria vai ser grande, a colheita vai ser grande. Aleluia! Pastor, mas como que é isso? O Senhor não sabe como está o meu ministério, não sabe como está a minha vida e manda eu lançar rede. Deixa eu te falar um pouco desse Pedro. Esse Pedro é aquele Pedro de Mateus, capítulo 4, verso 18. Que quando Jesus chega e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando Pedro sai de lá com André, Jesus ele vai dar uma volta e onde Jesus está ele vai curando, vai batizando, vai transformando, vai restaurando, vai moldando, vai edificando. E Jesus resolve dar uma passada na casa da sogra de Pedro. Pedro assiste Jesus curar a sua sogra. Pedro tem algumas experiências maravilhosas. Mas Pedro também tem alguns fracassos. Pedro tem experiências maravilhosas. Mas Pedro também tem fracassos. Nós também temos fracassos às vezes. Nós estamos sujeitos a fracassar. Pedro, no capítulo 14 de Mateus, a Bíblia diz que depois de Pedro ter feito parte de uma multiplicação de pães e de peixe,
monte orar. Mas na quarta vigília da noite, o Senhor resolve ir até onde os discípulos estão, e a Bíblia diz que o barco está no meio do mar. A quarta vigília da noite era de volta das 3 às 6 da manhã. E a Bíblia diz que o barco estava sendo açoitado. E Pedro e os discípulos estavam dentro deste barco. Aleluia. E a Bíblia diz que o vento era contrário. O vento não era a favor, era a... Você acha que eu e você não vamos passar por ventos contrários? Você acha que eu e você não vamos ter que enfrentar este vento? E a Bíblia diz que os discípulos olham, ficam transtornados. Mas eles veem um homem que vem andando sobre o mar. Ele não vem por dentro do mar, ele vem sobre o mar. Ele vem andando sobre o... por cima do... E os discípulos dizem, é um fantasma. E Pedro, como ele era de costume, Pedro era para frente, ele era afoito, determinado, ousado. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele disse, se for você mesmo, eu vou até onde o Senhor está. Manda que eu vou. E Jesus disse, vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro está andando. Em toda a nossa caminhada ministerial, nós vamos andar, temos que andar em direção a Cristo. Mas a Bíblia diz que Pedro olha em vento contrário, consegue atingir e abalar a fé de Pedro, e Pedro começa a afundar. No versículo 29, Pedro estava andando. No versículo 30, Pedro já estava afundando. De um versículo para outro, Pedro não é... No versículo 29, Pedro andava. No 30, Pedro afundava. Então tinha momentos de glória e momentos de tribulação. Tinha fracassos e tinha vitória. Pedro testemunhou a ressurreição de Cristo. Vitória. Pedro estava no monte da transfiguração e viu o que ninguém viu. Sentiu o que ninguém sentiu. Viu Elias, viu Moisés. Viu o que ninguém viu. Falou com quem ninguém falou dos discípulos. Pedro testemunhou a agonia de Cristo no Getsemane. Pedro estava lá. Experiências maravilhosas. Pedro pescou e quando veio o peixe tinha uma moeda na boca. Experiências maravilhosas. Curou um coxo na Porta Formosa. Experiência maravilhosa. Curava enfermos com a sua sombra. Experiências maravilhosas. Mediante a sua palavra, morreram 2, Ananias e Safira. Experiências maravilhosas. Ressuscitou Dorcas. Experiência maravilhosa. Mas Pedro também tinha fracasso. Quer saber os fracassos de Pedro? Duvidou e começou a afundar. Fracasso. Tem horas que nós duvidamos. E as nossas dúvidas nos levam a afundar. Nós não vamos viver só de glória. Nós vamos ter fracassos. Repreendeu o Senhor quando o Senhor estava pregando para o discípulo, dizendo: os principais, os sacerdotes, os escribas vão me pegar e vão. Pedro disse: não, Senhor,
Eu te repreendo, não vai acontecer isso. E o Senhor repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Fracasso. Aquele Pedro que curava, agora estava repreendendo Jesus. Quem pode repreender Jesus por o que ele vai fazer ou deixar de fazer? Negou a Cristo por 3 vezes. Debaixo do átrio. Fracasso. Cortou a orelha de Malco, o soldado que veio pegar Cristo. Fracasso. A Bíblia diz que Jesus não veio para matar. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Foi contrário ao evangelismo aos gentios. Fracasso. Porque Jesus veio para todos. Mas ele foi contrário. Perceba que Pedro teve experiências maravilhosas, mas também teve fracasso. Nós temos fracasso. Mas os fracassos não podem ser maiores do que as experiências que nós temos com Cristo. Apresentou duplo comportamento. Lá em Gálatas você vai ver. Gálatas 2, 11 e 12. Mas depois de 50 dias, que tudo aconteceu, que Cristo morreu, ressuscitou, foi levado ao céu, voltou para o Pai. Depois de 50 dias, a Bíblia vai voltar a falar de Pedro novamente. Antes a Bíblia falava de um Pedro que teve experiências profundas com Deus, com Cristo. E a Bíblia depois vai falar de um Pedro que teve fracassos. E depois de 50 dias que Pedro some da história, a Bíblia vai dizer que este Pedro estava pregando a respeito de um Cristo vivo que curava, que libertava, que transformava. Depois do teu fracasso, Deus vai te renovar. Aleluia. Fracassos. Somos sujeitos a fracassos. Quando nós demos a primeira entrada no primeiro lote, bispo, nós fracassamos. Mas não foi porque fracassamos que nós estamos sujeitos a ver a glória de Deus novamente. Pedro teve fracassos, mas a Bíblia vai dizer que Pedro escreve 2 livros. O primeiro livro de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro pregava para o povo e ele exigia que o povo fosse santo, porque era uma nação escolhida por Cristo. E o segundo livro de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele alertava as igrejas dos falsos profetas, dos falsos doutores, dos falsos pregadores. Irmão, para quem passou por muito fracasso, deixou uma história. Eu quero dizer que os teus fracassos não vão empatar em você, deixar o teu legado, a tua história. Os teus fracassos não são maiores do que a experiência que tu teve com Deus. Essa igreja teve muitas experiências com Deus. Perceba que Pedro negou a Jesus, mas ele viu tanta coisa. Ele viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo, estancando o sangue da mulher que tinha um fluxo. Pedro viu Jesus fazer tantas maravilhas, mas mesmo assim negou. Mas o fracasso de Pedro não era maior do que o que Pedro já tinha visto, de que Pedro já tinha passado, do que Pedro tinha vivido. Deixa eu te dar uma notícia. A sua vocação na obra de Deus não foi cancelada. Os fracassos de Pedro não cancelaram a obra que Cristo tinha com ele. Pedro negar Jesus não foi cancelado. A história que Pedro já tinha com Cristo não foi cancelada. A tua história com Cristo não foi cancelada. O teu chamado não foi cancelado.
eu meditava nesta palavra, eu me deparei com um servo. Eu me deparei com um servo que foi chamado em Mateus capítulo 4, verso 18, que jogou as redes e disse: eu estou indo, Jesus. E agora no capítulo 5 de Lucas eu me deparo com um servo que tinha abandonado Jesus porque Jesus foi para Galileia e ele não foi. Eu me deparo com Pedro. Eu me deparo com Pedro, que Tiago, que era discípulo de João, que André, que era discípulo de João, que pregava para Pedro, e Pedro conhecia Cristo a profundo, sabia que Cristo era o Messias enviado. Eu me deparo com um servo que largou as redes, que largou tudo e foi a andar com Jesus, que viu grandes sinais, maravilhas. Eu me deparo com esse servo que agora está à beira da praia fracassado, lavando redes. A pesca dele não foi como ele esperava. Ele era perito em pesca e naquele dia um fracasso estava sobre a vida de Pedro. E Jesus falava para mim: filho, o fracasso vem. O fracasso, a hora chega. Estão sujeitos a fracasso, sim. Mas eu vou chegar e eu quero teu barco emprestado. Eu vou chegar e eu quero teu barco emprestado. Tu está entendendo? O fracasso vem, mas Jesus quer o teu barco emprestado para mudar o fracasso. Eu não sei se tu está entendendo. Jesus está dizendo: enquanto tu estiver sozinho no barco, o fracasso vai ser constante. Mas quando tu emprestar o barco para Jesus, vai acabar o fracasso da tua história. Glória a Deus. Tem gente que há muito tempo está no barco só. Tem hora que nós tiramos Jesus do barco de cena mesmo. Nós somos tendenciosos a fazer isso. Mas Jesus é tão bom que mesmo assim Ele vem ao nosso encontro. E Ele só pede que nós venha, empreste o barco e tire o barco um pouquinho da terra. Porque às vezes nós estamos tão enfiados nessa terra, com as coisas dessa terra, com os objetos dessa terra, com o povo dessa terra, que esquecemos que tem um que guia barco, leva barco e traz barco. Meu Deus do céu, a Bíblia vai dizer que um dia o Senhor deu uma ordem a um homem: constrói um barco, uma arca, coloca a tua família, 12 animais de cada espécie, porque eu vou inundar essa terra de água. A Bíblia diz que estava Noé e a sua família dentro do barco, e Deus sempre está no barco. A Bíblia diz que a terra ficou inundada, mas a água não entra no barco de Noé. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor está no barco, não entra água, não afunda barco. Aonde Jesus chega e pede barco emprestado, é porque milagre vai acontecer. Então nós vamos chegar onde Jesus está, mas tem que emprestar o barco para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem que emprestar o barco para Jesus, é o segredo. Pedro, eu estou pregando aqui, Pedro, a multidão está me apertando demais. Eu preciso que tu me empreste o barco, para quê? Para me pregar. Pedro teve que ouvir a pregação todinha primeiro. Jesus não fez um milagre antes da pregação. Jesus não fez um milagre antes de usar o barco. Jesus não fez um milagre antes do barco ser totalmente dele. Tem pessoas que querem milagre, mas não querem emprestar o barco. Tem pessoas que querem ver a glória, mas não querem emprestar o barco. Tem pessoas que querem, sabe, a prosperidade, mas não emprestam o barco. E Jesus disse: enquanto tu tiver com o teu barco na terra, tu não vai pegar nada, mas me empresta o barco um pouco para me fazer a obra. Ei, a tua
casa não é tua, a tua casa é de Cristo. Empresta para Ele. O teu carro não é teu, empresta para Ele. A tua vida não é tua, os teus filhos não é teu, a tua esposa, teu esposo não é teu. Empresta o barco para Jesus. Deixa Jesus fazer um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Quem está disposto a entregar o barco para Jesus? Quem está disposto a viver fracassos, mas escrever livros de vitória? Quem está disposto a passar por fracasso, mas do outro lado dizer e escrever uma história linda, dizer: Cristo foi comigo, eu fui cheio da glória. Ah, tu és uma nação ungida, sacerdócio. Quem pode emprestar um barco para Jesus? Sabe o que eu descobri? Em Mateus 14, que quando Pedro andava sobre as águas, Pedro estava molhado, com os pés molhados, mas por dentro estava seco. Estava na água, mas estava na água, mas estava. Às vezes nós estamos na água, damos glória a Deus, aleluia. Pulamos, falamos em língua, mas por dentro estamos. Por quê, pastor? Porque o primeiro vento que veio, Pedro afundou. E Jesus pega na mão de Pedro e diz: Pedro, homem de pequena fé. E a Bíblia diz que a única forma de agradar a Deus é com. Se não tiver fé, não. Cadê o slogan? Cadê o slogan do nosso evento? Glória a Deus. Sabe por que agradou ao Senhor mesmo? Eu dobrei os meus joelhos no meu quarto e quando eu me dobrei, veio essa imagem. E o Senhor disse: a fé me agradou. Glória a Deus. Aleluia. Estão na água, mas não estão secos. Glória a Deus. Aleluia. Quando a senhora abriu a boca aqui para dizer, bispo, que o dinheiro aqui não teve ajuda de ninguém, foi a fé. Foi a fé que trouxe a existência aquilo que não existia. O Senhor disse: me agradou essa fé. Confesso a senhora que quando a senhora lançou, falou que essa convenção ministerial esse ano não seria aqui, seria no Parque Leão, eu fiquei abalado. Eu sei que a senhora percebeu que algumas pessoas ficaram abaladas. Porque eu fiz parte de 7 convenções com essa já. E em todas as convenções, a gente já sabia o que fazia, bispo. Eu falei: já sei o que eu vou fazer nessa convenção. Eu vou montar as barracas, eu vou pregar os cartazes, eu vou tirar o fogão, tudo de dentro para fora, todos os dias, como eu sempre fiz. Aí a bispa lançou e disse: não, esse ano não vai ser aqui. Eu disse: meu Deus, esse ano vai ser no Parque. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer? O Senhor mudou os meus projetos. E a minha fé parece que não foi do tamanho da dela. Eu disse: meu Deus. Eu fiquei por uns dias paralisado. E eu estava mais um bispo Esvaldo. Eu falei: bispo, eu lembro que um dia a bispa chamou nós numa reunião depois de uma convenção e disse: nós ficamos com um débito de tantos mil. E meu Deus do céu, como é que a bispa faz um negócio desse com nós? E agora ela vem com um evento desse que vai custar mais de $500 milhões, bispo. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Eu preciso alcançar
a fé que a bispa dá. Aí eu fui para a Bíblia e o Senhor disse que Pedro estava na água, mas estava seco. Eu disse, eu estou na água, mas estou seco, Jesus. Eu estou dentro daquele barco, mas estou seco. Jesus disse, vem até a mim. E nós fizemos 7 dias de propósito no monte, na quarta vigília da noite. Estivemos no monte 7 dias, 3 horas da manhã, nós estávamos lá. Eu falei, Senhor, eu vou alcançar a mesma fé da minha liderança. Eu vou alcançar a mesma fé que a bispa tem. Eu não aceito, Senhor, afundar no meio dessa tempestade, desse vento ao contrário. Eu vou chegar onde ela vai chegar. Meu Deus! E fizemos 7 dias. Eu clamei quando eu falei, Senhor, tu falaste para Pedro que ele não tinha fé, por isso que ele afundou. Eu disse, Senhor, não aceito. Meu ministério não é isso, eu já tive muitos fracassos. Mas chegou a hora de eu ir até o Senhor e não afundar. Chegou a hora desse ministério ir até o Senhor por cima das águas. Chegou a hora desse ministério ir até Jesus e não afundar. O mesmo mortal não vai parar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. A nossa vida, mas também conseguiu gerar em mim uma fé que eu não tinha. E eu confesso aos irmãos que eu não tinha condição de entrar nos 300. A minha esposa entrou, eu falei, entra, vai, entra, um de nós tem que entrar logo. E eu fiquei procurando um jeito e esperando e nunca veio. Eu falei, apóstolo, lá no Parque Leão, porque nós somos impactados lá. O lugar não tem beleza, porque a beleza lá é Jesus. Você olha lá, você não vê beleza no terreno, porque Jesus é a beleza que vai entrar lá. Eu olhei e falei, não tem beleza alguma neste lugar, mas eu sei quem é a beleza deste lugar. O terreno é poeroso, tem pedras, só o chão. Mas eu quero te dizer que Jesus vai derramar uma glória tão poderosa ali naquele lugar. A nossa pesca vai ser poderosa ali, bispo. Nós vamos fazer essa igreja sair desta terra lá. Lá, como o Senhor disse, Deus, sai, tira um barco da terra. Nós vamos sair da terra lá e você vai ver o que vai acontecer. Quem não for vai perder. Eu falei, apóstolo, eu perdi tão particular com o Senhor, apóstolo. Eu não tenho condição, mas eu vou pedir emprestado a postar, bom filho. Antes de eu fechar a boca, chegou um homem de Deus e disse, eu vou te dar uns R$300. Fracassos não são maiores, bispo, do que? É verdade, pastor. Glória a Deus. Os fracassos não podem ser maiores na nossa vida do que as experiências que nós já temos com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Atrai uma fé dessa para você. Glória a Deus. Atraia para você essa fé. Glória a Deus, aleluia. Sua fé não pode ser contrária à liderança desta igreja. Eu aprendi isso esses dias. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu fui mexido. Eu fui sacudido esses dias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Peça a Deus que mexa na sua estrutura. Diz, Senhor, eu quero um ministério. Igual na minha bispa, eu quero uma estrutura. Glória a Deus. Teve uma noite lá no monte que eu chorei e disse, eu quero um ministério com estrutura, eu quero um ministério com estrutura, eu quero um ministério com estrutura. Glória a Deus, Eu não aleluia. conseguia falar outra coisa.
bispo Erisvaldo lá no Parcão e disse: eu estou te dando estrutura. Eita Deus! Eu vou te dar um ministério com estrutura. Chegou o nosso tempo, bispo. Quando o bispo Erisvaldo abriu a boca e disse: o remanescente está preparado. Deus! O Senhor disse: porque tem É estrutura. verdade, O Senhor achou em nós estrutura. E chegou o tempo, se coloca de pé. Se coloca de pé, só quem tem estrutura para suportar esse